Olá pessoal, quinta-feira, começando mais um Pode Falar com a Ellen Naim. Hoje eu vou falar de coisa muito boa, coisa que enche nossa barriguinha. Você que gosta de comer, hoje o papo é sobre como fazer boa comida, vamos falar sobre gastronomia, vamos falar sobre viagens, vamos falar sobre música, vamos falar tudo do mundo da culinária. Ele que é chefe, não é de Campos, já descobri aqui no bate-papo aqui, várias histórias interessantes. A gente vai conversar, ele que é descendente de italiano igual a mim, Leonardo Morellato, é isso? É isso aí. Chefe, um prazer. Eu sempre falo que aqui a gente já passou de 100 e poucos programas já de podcast. A gente sempre começa falando antes um pouco do cidadão aqui, né, do ser humano. Já sei que não é de Campos. Nasceu aonde o chefe? Filho de quem? Puxar um pouquinho essa descendência italiana igual a minha aí. E é pai de quem? Vamos lá. Falar desses dois amores aí. Filho de quem, pai de quem? Pois é, eu nasci em Vitória. Vitória, Espírito Santo, Vitória, capixaba. Espírito Santo, sou capixaba. E viajo já há muito tempo, tinha como outro tipo de profissão, né? Eu sou filho de Edna e Juarez Morellato, né? Pai de Maria Clara, que é uma menina linda, e esposo de Flávia, que tá aqui vendo a gente. Ah, que legal. E é isso, tô aqui em Campos por conta do amor. Que beleza. Por causa dela. Aí, É que uma maravilha. beleza. É uma maravilha. Quando que começou a paixão pela cozinha? Primeiro, antes de você responder isso, eu vou te confessar, isso eu não falei ali nos bastidores. Campos tem um curso de gastronomia, fica na Rua do Batalhão aqui de Campos, uma faculdade de gastronomia. Vou até fazer jabá para eles aqui. E eu não me matriculei porque é de segunda a sexta-feira, de 1 às 5. Porque se fosse um dia da semana, eu teria feito o curso. Eu tenho a solução para você. Então, depois você vai me dar essa solução aí. Porque eu sou um amante da cozinha, gosto, não sou um expert, né? Eu sou um metido a cozinheiro, mas gosto, sou um bom churrasqueiro. Churrasqueiro, eu posso me dizer que eu sou um nível acima, vou poder... não um chefe churrasqueiro, mas um bom churrasqueiro, mas sou um metido a cozinheiro. Eu gosto, tenho prazer. Entendi. Eu sou uma pessoa que gosta de servir, gosta de receber. Então, eu queria entender primeiro quando começou essa paixão pela cozinha e se deu por quê. Ô, Hélio, eu trabalhei com granito durante muitos anos. Eu era representante de uma empresa do norte do Espírito Santo e gostava muito de viajar. Na verdade, eu fui trabalhar com granito não pela paixão pelo granito, mas fui trabalhar pela paixão de viajar, de estar na estrada. E assim eu comecei a conhecer muitos lugares do Brasil e tudo. Cachoeiro ali tem uma região... Cachoeiro a gente, não sei se você sabe, mas você sabe, obviamente. O campista tem Guarapari como uma das suas principais praias. Exatamente, né? Exatamente. Então, Cachoeiro, Itapemirim, aquela região ali que tem granito, a gente vê granito de fora a fora, é muito... A maioria do granito, ele vem do norte do Espírito Santo. Ali o beneficiamento, ele é centralizado naquela região sul ali, né? Sim. Então, por isso que o pessoal acha que o polo de granito é lá. E de fato, mas... A origem é de outro lugar, sul da Bahia, aquela região ali, norte do Espírito Santo, é a região que tem variedade e que interessa para o mundo, né? Depois eu fui para uma outra área, também na área de negociação, e foi quando eu comecei a fazer algumas viagens internacionais e tal, e gostei da praia. Bom, aí, para resumir bem a história, que o objetivo é falar de gastronomia, eu me decepcionei um pouco com a profissão e fui fazer outras coisas. Mas eu descobri que eu queria ser piloto de avião, porque piloto de avião viaja bastante. Mas depois descobri também que ia demorar muito para eu sair do Brasil, assim, voltar a sair do Brasil sendo um piloto nacional. Eu abandonei e falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa que eu possa viajar e que eu não vai faltar comida para mim nem lugar para dormir.
São coisas que a gente tem que pensar na vida, não é verdade? Lógico. Lugar para dormir e comer. Aí eu falei, poxa, eu sei cozinhar. Eu era igual você, apaixonado por cozinha, né? De cozinhar para amigos e tal. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer gastronomia. Eu estava no Brasil, fui para a faculdade de gastronomia. Porém, a minha ansiedade pela informação, ela não permitiu que eu ficasse nem 3 meses dentro da faculdade. E aí eu falei, não, vou comprar uma passagem. Comprei uma passagem, fui para Itália. Lá falei, fiz uma grade curricular para mim e fui seguindo aquela grade. É um caminho mais longo. É um caminho mais longo, mas era o que eu queria. Eu precisava disso. Eu precisava de entender a gênese das coisas. E comecei a comprar livros, comecei a estudar, comecei a trabalhar de graça. Fui trabalhar de graça na Itália, em restaurantes, hotéis, até que eu consegui meu primeiro emprego remunerado. E daí eu continuei estudando. Por exemplo, eu fui chefe de um hotel. Meu primeiro cargo de chefia foi num hotel. Eu tinha 36 cozinheiros. Eu fiquei com medo, cara. Fiquei com medo. Mas eu fui, era o objetivo e eu fui. Meu horário era das 9 da manhã às 5 da tarde. Eu entrava às 7 e saía às 11 da noite. Então, assim, eu precisava ter... Naquela oportunidade, eu precisava acelerar meu aprendizado. E foi o que aconteceu. Eu fui acelerando meu aprendizado nas oportunidades de trabalho que eu tive. Né? Depois eu fui fazendo cursos, né? Me especializei em sous vide, que é cozimento a vácuo a baixa temperatura, que é uma especialidade muito legal. Já implementei isso em alguns países, em alguns restaurantes de alguns países, viajando. E assim foi a minha carreira de gastronomia, na gastronomia. E o que acontece? Falando de faculdade, falando de cursos, muitas pessoas elas confundem. Né? Alguns cursos, eles falam assim, venha e se torne um chefe de cozinha. Sim. Você já deve ter ouvido isso, acho que todo mundo aqui já ouviu isso. Chefe de cozinha é um cargo. É um cargo com uma responsabilidade muito grande. É um cargo de um diretor de uma empresa grande, é um cargo de um gerente muito responsável. É um cargo. E isso você só adquire com estudo, muito estudo. E com prática. E com prática. Só saber cozinhar não é o suficiente para você se tornar um chefe de cozinha. Isso é fato. Né? Você tem que saber liderar, você tem que saber resolver problemas, coisa que não falta na cozinha, é resolver problemas. Eu estou falando de problemas dos mais diversos. Por exemplo, deu problema numa fritadeira. O que você vai fazer? Primeiro você tem que identificar o problema e saber o que vai fazer com ela. Então é muito fácil você trocar só, falar, não, traz uma outra. Não, mas eu estou falando aqui um exemplo muito básico, né? Mas aí você tem ainda, você tem que fazer os horários do pessoal que trabalha, você tem que pensar nos pratos de modo que sejam otimizados para a cozinha, que deem lucro para o dono do restaurante, se não for você o dono do restaurante, mas de qualquer modo, pratos que dão lucro, pratos que que facilitam a compra. Então tudo é um pensamento o tempo todo sobre como economizar, como não desperdiçar, né? Então é o tempo todo assim. Eu tive algumas experiências. Você quanto tempo já em Campos? Pouco tempo, né? Estou há 1 ano e meio. 2 anos. Passou pelo Baviera? Conheceu o Baviera, um restaurante? Não, ainda não. Tem um restaurante aqui em Campos chamado Baviera. Na Avenida Pilinca, um restaurante grande de esquina. Um restaurante... eu fiz eu com mais 2 amigos acho que já tem um tempinho. Baviera, acho que foi em 2010. E foi um grande restaurante na época. O restaurante tinha aí 200 pessoas no restaurante. Era um grande restaurante. E eu comprei cada talher. Cada prato. Eu fiz o cardápio junto com o chefe, junto com um chefe dos garçons, que eu esqueci o nome. Maître. Junto com o Jerônimo, que era o maître à época. Nós testamos o cardápio. Eu à época... Metido, né? É o metido, né? Não entendo, mas
foi uma experiência na época. E eu ouço você falando e muita coisa a gente vai aprendendo e acabei aprendendo no segunda experiência, que foi um outro restaurante que a gente teve, que foi o Escritório Bar. Eu tive um outro no final da Pilinca chamado Escritório Bar, que aí era um estilo um pouco menor, mais rústico, e a gente foi adaptando. Vou te dar um exemplo nisso que você acabou de falar. Para otimizar, começamos a comprar, por exemplo, eu só utilizava o filé mignon como carne. Então, por exemplo, todas as iscas só tinha o filé mignon. Isso é importante. Que era para otimizar, para não ter outros tipos de carne. Então, sim, todas as iscas eram com aquela mesma carne, então você só precisava comprar aquele tipo de carne, porque não tinha necessidade. Ou seja, aquilo que você está falando, eu estou me recordando como exemplo. É o que comprar, gerenciar o funcionário, sei, lidar com o funcionário, que acho que é o... Eu me lembro no dia que eu estava, os garçons adoravam, né? Porque o restaurante, você tinha uma briga, o escritório sempre tinha essa briga. A gente tinha um rodízio de petisco, que a cozinha reclamava que os garçons não rodavam os alimentos e os garçons reclamavam que a cozinha demorava a colocar os alimentos para que fossem para o rodízio. Sim. E no dia que eu estava no rodízio, eu ia para a cozinha ajudar os meninos e as meninas, e aquilo ficava uma alegria dentro da cozinha, e aí ninguém reclamava de ninguém, o negócio fluía, que era uma maravilha. Isso é bacana. A liderança. E aí aquilo fluía, que era uma maravilha. Mas a gerência reclamava do boicote entre funcionários, ou seja, olha a dificuldade que é tocar o negócio. Essa briga é antiga, tá? Essa briga é antiga. Ou seja, briga de cozinha, com gerência, com funcionário. Essa é uma briga medieval. Agora, uma coisa que eu aprendi, chefe, isso aí eu aprendi com a vida. Não se mistura negócio. Vou explicar. Eu tive o Baviera, tive o Escritório Bar. Não tem como né? Eu acho que eu teria uma vida boa se eu fosse o dono do escritório e do Baviera. Se eu só fosse um empresário do ramo de alimentação. Ser empresário do entretenimento e ser empresário do ramo de alimentação não dá certo. Ou você se dedica a um negócio ou você se dedica ao outro. Não tem como você fazer as duas coisas. Aí você optou pelo entretenimento. Pelo entretenimento. Não dá. Não dá. Não deu... Suga, pelo menos em Campos, a pessoa faz muita diferença. Sim, infelizmente. Faz muita diferença. O que você está falando aí é importante. Agora, só voltando um pouquinho no assunto aqui, quando eu falei que é uma briga antiga, essa sala com cozinha, né? Mas assim, isso não deveria acontecer. Né? Às vezes é falta até mesmo da gestão e da visão do proprietário ou do chefe de cozinha de estar ali o poder que o chefe de cozinha tem para poder resolver algumas coisas. Mas é um assunto que você vai entrando, que você vai permeando e ele vai trazendo informações e você precisa identificar os problemas que estão ligados a isso. Por exemplo, um chefe de cozinha, ele pode dar conta de muitas coisas. Se ele for uma pessoa organizada, se ele for um cara que estudou para se organizar e gerir pessoas, ele consegue delegar funções dentro da cozinha, dentro da sala, mas tem alguns fatores ali que são problemáticos, como, por exemplo, a remuneração dessas pessoas. As pessoas elas trabalham com muito mais prazer quando elas sabem que elas estão sendo bem remuneradas. Esse é um problema geral, é um problema muito sério. Mas está faltando mão de obra na cozinha. Cara, falta mão de obra e vai faltar. Por quê? Porque você não tem a fidelidade do cara, a fidelidade financeira do cara. Eu soube que tem lugares aqui que pagam R$80 pro cara trabalhar. É muito pouco, cara. É muito pouco. Não um cozinheiro, mas às vezes até um cozinheiro. Mas os caras não são formados. Mas eles põem todo mundo na mesma caixinha.
Eles põem aquele que não tem conhecimento e aquele... Tem diferença entre formado e conhecimento, tá? Mas eles pegam aquele que tem pouco conhecimento e aquele que tem muito conhecimento e põem na mesma caixinha. Mas não pode ser assim. Eu acho que aquele que tem mais conhecimento, ele tem que ser melhor remunerado, né? Porque que eu estava até falando com Flávia, minha esposa, e eu não queria ter restaurante. Eu não quero ter restaurante. Né? Não estou dizendo que eu não vou ter, mas eu não quero ter restaurante. O que nós temos hoje é uma cozinha. E eu vou te explicar melhor depois o que é a nossa cozinha. Mas eu não quero ter restaurante porque a mão de obra ela começou a ter infidelidade. A infidelidade, eu digo, as pessoas não estão estudando, cara. Você gosta de gastronomia? Gosto. Você quer trabalhar na área? Quero. Pô, então você não está estudando por quê? Estudar é importante. Ah, mas eu não sei fazer nada, vou virar cozinheiro. Cara, para você ser cozinheiro, você tem que ter muito conhecimento. Para você cozinhar em casa, você sabe disso. Você lê revista, você lê um livro, você pesquisa no YouTube, você pesquisa... Tem que estudar. Você tem que estudar. Isso é estudar. É você praticar, você colocar em prática ali. Você falou que você gosta, você não come, mas você gosta de fazer o camarão com catupiry. Mas eu já li a receita várias vezes. É isso aí. Então, o conhecimento, o conhecimento ele é importante. O conhecimento ele é importante para qualquer que seja. O profissional de cozinha, ele tem vários fatores ali que implicam na necessidade dele estudar. E um deles é a satisfação do cliente. Cara, não tem coisa... A gente fala de ego, a gente fala de uma série de coisas. Não tem coisa mais importante do que você chegar, olha pelo buraquinho da porta lá, quando sua comida saiu, o cliente dá a primeira garfada e ele olha, ele não fala nada às vezes, mas ele olha assim. E tem outra coisa que acontece, é quando os pratos vêm da sala, do salão, os pratos vêm do salão, eles vêm vazios, cara. Isso é muito legal, bicho. A gente fica olhando. Né? A gente vai falar um pouco dessa questão da cozinha, mas só pra gente pegar isso que você adora, viajar e poder levar pro pessoal de casa um pouco do mundo e um pouco da culinária como um todo. Eu quero depois você me explicar dessa diferença do que é o restaurante, do que é o que você quer como cozinha, mas você é um cara que já viajou muito. Explica um pouco do que é cozinha no mundo. Vamos lá. Só para poder você que está em casa entender. O que o brasileiro realmente... Tô falando a grosso modo, tá? O que o brasileiro realmente mais gosta, o que o italiano realmente mais gosta, o que o chinês realmente mais gosta, o que o americano realmente mais gosta, o que o japonês... Ou seja, um pouquinho de tudo do que você já comeu, porque você já deve ter comido, pelo que você falou, de tudo. Já comi. E no final, você vai falar um pouquinho de tudo, e no final, o que você mais gosta. Eu já vou adiantar, o meu negócio é carne. Mas eu quero que você fale um pouco de tudo, e depois o que você realmente mais gosta. Hélio, eu me considero um pesquisador da gastronomia. Bom, pelo menos me considerei durante muito tempo, logo quando eu comecei a carreira. Então, por isso, até antes de me tornar um chefe de cozinha, ou até mesmo cozinheiro, eu já gostava de comer algumas coisas diferentes e tal. Já viajava para a China, já conhecia alguns países asiáticos e tal. E eu gostava de comer algumas coisas diferentes. Eu queria experimentar antes de me tornar cozinheiro. Então, uma coisa eu preciso falar. Acho que isso já traduz muito desse questionamento que você fez. A comida, não importa de onde ela seja, ela é 100% cultural. 100% cultural. Seja no Camboja, seja na China, seja no Brasil, Estados Unidos. Vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos têm uma cultura... Você deve ter tido lá nos Estados Unidos já? Você deve ter ido nos Estados Unidos? Não, nunca fui. Não, eu sempre fui... Eu tenho visto, mas eu nunca tive... Devo ir
por uma questão agora até familiar, porque meu cunhado já está morando lá há algum tempo e tal. Pretendo ir agora em breve, mas eu nunca tive muita curiosidade. Eu sempre já fui para a Europa algumas vezes. Eu sempre tive mais curiosidade para o velho mundo do que para os Estados Unidos. Sim. Mas vamos lá. Por exemplo, os Estados Unidos eles têm uma cultura de carne muito grande. Eles são um dos maiores produtores de carne do mundo, né? Carne bovina. Então eles têm essa cultura da carne. Então eles acharam... vai se dar bem, vai se dar bem. É bem diferente da carne nossa aqui, assim. Mas eles também têm uma influência italiana. Onde que eu quero chegar com isso? A maioria dos italianos que migraram, eles vieram para o Brasil, para a Argentina, América do Sul, em geral, Uruguai, essa região, e também foram para os Estados Unidos. Que isso também que eu vou te falar agora se aplica também à comida japonesa, tá? Se aplica também à comida japonesa. Então, eles foram para os Estados Unidos. Lá, eles tiveram alguns problemas com ingredientes. Ou nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, estou dizendo em todos os lugares. Nos Estados Unidos, eles tiveram mais acesso e começaram a criar alguns pratos diferentes, né? Aí os Estados Unidos gostou daquilo ali e começou muito a ir para a Itália, tanto que na Itália tem lugares lá que servem comida que não são feitas na Itália, mas não tem a cultura italiana dentro delas. Vou explicar direitinho, pessoal que conhece a Itália vai achar confuso, mas vou dar um exemplo aqui. Se você for a Veneza, eu já dei consultoria em Veneza, já trabalhei em Veneza. Se você pegar o caminho das formiguinhas ali, onde os turistas passam, o que acontece? Você tem restaurantes ali que fornecem comida que não são muito da cultura italiana. Então tem chinês fazendo comida italiana. Tem muito chinês fazendo comida italiana. Os chineses viram a oportunidade, compraram muitos restaurantes ali. Eu falo porque eu já comi comida italiana lá, para experimentar, feita por chinês. Então, se você vai para a Itália, pega esse corredor turístico em Veneza e come em um desses restaurantes, salvo, é claro, em alguns mais clássicos, você não está comendo comida de fato italiana. Agora, se você pega os guetos ali de Veneza e come onde o corpo de bombeiros come, onde o cara que coleta lixo come, aí você vai comer comida de fato italiana. Pasta alle vongole. Esse, para mim, é um dos melhores pratos que podem existir. É fantástico. O que é? É espaguete com vongole, que é uma conchinha. É uma conchinha assim. É um cogumelo? Não, é uma concha mesmo do mar. E ela é feita... No processo, ela fica um creme. E é um negócio fantástico. Eu adoro. Fica cremoso, cara. Para mim, com salsinha por cima. É fantástico. Para mim é um dos melhores pratos ali, cara. É bom demais. Então, assim, quando eu falo que a comida ela é cultural, a gente também tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, o Brasil. Nos Estados Unidos, você está falando. Então, qual é a cultura de lá? Então, lá a cultura tem muito essa influência italiana, tem muito essa influência italiana, e a cultura da carne, do bovino, né? Da asinha de frango. Eles consomem muito isso, da carne defumada, cozida há muito tempo, dentro de uma churrasqueira grande, né, e tal. A gente pesquisa na internet, a gente vê muita coisa sobre isso. Muita coisa gordurosa também. Todo bacon direto. Cara, mas se a gente parar para pensar é o seguinte, essas gorduras animais, que elas não são ultraprocessadas, elas são importantes para o nosso organismo. O que traz problema para a gente engordar ou ter problemas de saúde, essas coisas são produtos ultraprocessados. O italiano ele consome muita gordura suína. Consome muita gordura suína, consome muita carne suína. A Europa toda consome muita carne suína. A Ásia também, frango, essas coisas. E a gordura animal, é claro que vai ter nutricionista aí que vai querer me matar. A gordura, mas tudo comido com parcimônia, com cuidado, né? Você não vai ter problemas de saúde. O problema é você consumir demais. Agora, os ultraprocessados, nem com muito cuidado,
né? Esses ultraprocessados que você está falando são os industrializados. Industrializados, por exemplo, enlatados, que levam muito tipo de conservante, saborizantes, né? Então, isso tudo não é muito legal, né? Japonês. Comida japonesa. Então, vamos lá. O Japão também teve essa influência nos Estados Unidos, né? Aí eu não sei muito bem da cultura japonesa, já tive no Japão uma vez, já comi lá. Hoje, no Brasil, a gente tem muitos restaurantes bons, inclusive aqui em Campos tem um, que leva muito isso em consideração, né? Que é você lidar com o alimento como é feito lá no Japão. Como é feito no Japão. E pelo que eu sei, não sei se nem falo, não sei se eu posso falar, claro. É o Mai. É um restaurante, cara, que, assim, eu não tive lá ainda, mas pelo que eu sei, o que eu tenho visto, são pessoas que eles tratam a comida japonesa como tem que tratar. Por quê? Eu acho que a cultura, ela tem que ser respeitada. Se um país, ele te oferece uma comida, você tem que respeitar a comida daquele país. Eu acho que é assim, como a comida italiana. Por exemplo, lá no nosso bistrô, restaurante, cozinha, como você quiser chamar, nós lidamos assim com os alimentos. Então a gente gosta de pegar a gênese daquele alimento e trabalhar ele como cultura. Né? Por quê? Porque ele é 100% cultural. E quando você consegue fazer isso, você consegue agregar valor. Isso é o grande detalhe da gastronomia. Agregar valor é importante. Com qualidade. Agregar valor é importante. E cobrar o preço justo também é importante, né? Porque às vezes você acha que aquilo vale demais, e vale muito, e você quer colocar o preço junto, quer inserir o preço junto ali. Então, assim, eu acho que a coisa tem que valer muito, mas o preço tem que ser justo, né? Agora vamos falar um pouquinho. O que o chefe mais gosta de comer? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que você gosta de tudo, mas vamos lá. O que a Flávia, o que o chefe gosta, que a Flávia pede assim: amor, hoje eu quero que você faz tal coisa pra Flávia. Vamos lá, então. Não, primeiro vamos lá. Vamos esclarecer uma coisa aqui. Eu não cozinho em casa. A Flávia, ela tá vendo ali, ela sabe. A Flávia, ela fala assim: amor, que dia que vai ter evento lá na cozinha? Que dia que vai ter jantar lá na cozinha? Eu falo, não, quarta-feira vai ter um evento lá na cozinha e tal. Ela fala, eu vou. Porque aí ela vai comer a comida que eu faço. Por quê? Porque a gente não tem tempo, cara. Ou eu tô gravando um vídeo para um curso meu, ou eu tô fazendo uma comida para um cliente. Então, mas não tem algo que você faz que ela ame de paixão? Não é possível, não tem, cara. Tem. Ela gosta muito do rondelli que a gente faz. Só para esclarecer, rondelli, o nome rondelli não é um nome de um prato italiano, tá? A gente chama de rondelli porque aqui no Brasil chamaram de rondelli. Lá na Itália a gente chama de rótolo. Rótolo, né? Então, mas rótolo, sabe, que coisa, mande, o que você vai comer hoje? Vou comer um rótolo. Não, mas que rótolo é um nome esquisito, não é? Então aí o pessoal o pessoal colocou rondelli no nome. E aí eu também uso esse nome rondelli, mas ela adora. E é um negócio que fica delicioso. Ele é recheado com ricota e espinafre, que ela gosta. Inclusive o espinafre, o modo que eu faço o espinafre é um modo que ela gosta, adora, inclusive. Agora, meu prato preferido, indiscutivelmente, é lasanha. Lasanha bolonhese. Que também tem, nessa questão dos restaurantes, cardápios, essas coisas, existem também alguns probleminhas aí em relação a isso, né? Explique. Vou explicar. Traduza. Vamos lá. Pô, um restaurante que fala que vai fazer comida italiana, eu acho que culturalmente, como a gente está falando de respeito à cultura, ele também tem que pensar, tem que estudar um pouquinho, o mínimo da língua. O que é uma lasanha à bolonhese? Vamos lá, lasanha bolonhese. É uma lasanha bolonhese por quê? Quer dizer que veio de Bolonha, certo? Só por isso. Milanese quer dizer que veio de Milão. Né? Não significa que tem que ser empanado. Não sei o que é milanese. Não tem que ser empanado. Entendeu?
Não quer dizer que é empanado. Mas, vamos lá, lasanha bolonhese, ela tem um modo de fazer. Existe um modo de você fazer. Bolonhese é um molho, né, que ele tem um percentual de carne suína, um percentual de carne bovina, leva leite, tempero, sal, pimenta, e é isso. Esse é o bolonhese. E deixa cozinhar por vários... E molho de tomate. E molho de tomate, perdão. Molho de tomate. E molho de tomate. O molho de tomate feito, feito em casa. Feito em casa. Esse é o molho bolonhese. E o contrário que as pessoas pensam também, lá na Itália, não existe espaguete bolonhese. Existe tagliatelle bolonhese. E isso é uma coisa que os italianos respeitam muito, cara. O lugar das coisas. Né? Existem algumas permissões, vamos colocar desse modo. Vamos lá. Carbonara. Você gosta de carbonara? Eu não como comida italiana. Não come comida italiana? Lembra que eu te falei? Você falou, mas... Eu não como massa, eu sou carnívoro 100%. Eu fui, salvo engano, 2 ou 3 vezes na Itália. Eu ia em qualquer pizzaria, porque na Itália você tem aquelas pizzarias bem simples, com aquelas pizzas quadradas, retangulares, de tudo quanto é esquina. Eu provava cada uma em tudo quanto é lugar. Eu tava experimentando pizza, porque lá não é só pizza inteira. Você ia em alguns lugares, você comia também a fatia da pizza. Isso, você podia comer também. Então, mas massa em si eu não como. Bom, tá aí um dos grandes defeitos que eu te falei. Não, então, mas eu vou mas com isso. Você conhece? Sei. A carbonara. Carbonara existe uma origem, uma possível origem do nome e tal, mas o que as pessoas fazem aqui? Eles, aqui no Brasil, em outros lugares também, Estados Unidos, até mesmo em outros países da Europa, o que eles fazem? Eles colocam bacon na carbonara. E por incrível que pareça, em alguns lugares eles colocam até creme de leite na carbonara. Isso é um pecado. Pro italiano isso é uma falta de respeito. Não, pro italiano isso é um tiro. Né? Então é uma falta de respeito enorme com a cultura. A matriciana. A matriciana é uma pasta feita com a base... deixa eu te explicar melhor, vamos lá. Existem 4 pratos na Itália que eu chamo de quarteto romano. Que um deu origem ao outro. Um foi dando origem ao outro. Carbonara. Imagina um gráfico assim, que no topo tem um prato chamado cacio e pepe. Cacio e pepe em dialeto romano, cacio é queijo e pepe é pimenta. Então ele é feito só com queijo e pimenta. Então é um espaguete que você põe pimenta e queijo. Existe um processo para fazer que é bem bacana. A cozinha fica num perfume fenomenal. E o queijo normalmente é o pecorino romano. Só que existe, em todos os pratos que eu vou te falar aqui agora, dos 4, existe um percentual de parmigiano que você pode colocar para diminuir um pouco a acidez do pecorino, né? Aí você tem o cacio e pepe, que é pimenta e queijo, certo? Sim. Depois você tem a gricia. Gricia que tem origem, o nome de Grécia, né? Grego também, que o pessoal também. A Grécia consome muita pasta também. Então a gricia, ela é o quê? Pimenta, queijo e tem a adição de guanciale. Que aqui o pessoal substitui o guanciale por bacon, né? E tem um guanciale. Então, a gente já adicionou um elemento. Aí você pega e faz uma perninha 45 graus assim pro lado, você tem a carbonara. Nisso tudo você acrescenta gemas de ovo. Se você fizer a perninha ao contrário, você acrescentar tomate, você tem a matriciana. Então, esses 4 pratos, eles têm uma carga cultural muito grande naquela região ali de Roma. Então, existe um documento na prefeitura que fala como tem que ser feito. Se você não faz desse jeito, então é tipo, assim como o risoto. O risoto, ele é
Eu posso dizer que o risoto é um método. Não é nem o nome do prato, o risoto é um método, posso dizer. Porque se você não faz o risoto daquele modo... Não é risoto. Não é risoto. E tem um ditado em italiano e tem que ter o arroz tem que ser o... tem que ser um arroz para risoto. E o processo, tá? Então existe um ditado lá na Itália que é o seguinte: se não é risoto, é riso cotto. Ou seja, se não é risoto, é arroz cozido. Entendeu? Então muita gente faz arroz cozido e chama de risoto. É claro, tudo é permitido. Tudo é permitido. Se ficou gostoso, tá bom. Tá certo. Só que culturalmente, cara, a gente tem que respeitar. Você concorda comigo? Não? Claro. Pois é. Então, a cultura da gastronomia, por exemplo, a gente fala, por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui. O salmão Gravilax. Eu sirvo lá na minha cozinha. Salmão Gravilax como entrada. Gravilax ou Gravadilax é um método de conservação que se usava na Escandinávia, Dinamarca. Então, cada lugar, eles faziam do mesmo modo. Aqueles povos ali do norte da Europa. O que eles faziam? Eles juntavam algumas ervas, colocavam sal e colocavam na areia, dentro da areia, para conservar o alimento. Para conservar o alimento. Então, eles iam pescar, guardavam esses peixes ali dentro e tal. Aqui no Brasil, aqui no Brasil ou na Europa, como é que a gente faz? A gente coloriza o salmão, né, com beterraba, coloca endro, primeiro cura ele, né? Sal e açúcar, curou umas 3, 4 horas ali, ele vai desidratar um pouco, ele já vai apurar bem a cor e apurar bem o sabor. É delicioso, cara, é delicioso. Aí depois você faz uma cama de endro, principalmente endro, pimenta, algumas espécies ou especiarias ali. Você cobre ele e deixa ele por mais algumas horas até ele pegar a coloração. Um pouco de beterraba ralada também. Então ele vai ficar vermelho como os salmões da antiguidade lá ficavam. Né? Porque aquela coloração vermelha é um alimento que eles comem que deixa a carne avermelhada. Então a gente quer representar isso, a gente acaba colocando... Mas assim, o salmão Gravilax, ele também é um prato cultural. Que tem a ver com isso. Os salames, por exemplo. Os salames na Itália, eles têm a origem aonde? Do norte da Europa. A troca no Império Romano, a troca da cultura no Império Romano. Ou seja, tudo da comida tem ligação com a cultura. 100%. Tudo. É 100% cultural. Chefe, a gente podia estar conversando aqui até... meio-dia, 1h da tarde, 2, 3, 7, 10, 1h da manhã, 5h. Vai mesmo. Mas pra gente estar finalizando, explica pra gente de maneira bem resumida o que é hoje a cozinha, como ela funciona, como que as pessoas podem estar indo lá para poder estar comendo e poder estar tendo esse choque cultural aí. Bom, vamos lá. A nossa cozinha, ela veio com uma ideia... Na verdade, a cozinha ela veio com a ideia de um escritório para mim, porque eu dou treinamento para chefes de cozinha, né, e para quem quiser. Dou treinamento de um método que eu desenvolvi chamado método SEALS, que é Cardápio Inteligente, Lucrativo e Sustentável. Esse é um método que eu desenvolvi para criar os meus cardápios, isso na Europa, e eu ensino hoje isso às pessoas. A ideia principal era essa. E tem um estúdio, onde eu gravasse algumas aulas, que eu também tenho um curso de risoto que eu vou lançar agora. E dar aula para algumas pessoas em loco também, que ia falar com você. Mas aí a gente começou a perceber que faltava alguma coisa um pouco mais aprofundada dentro da gastronomia. Mas aí eu e Flávia, como a gente gosta de viajar, gosta de estar na estrada, falamos assim, não, se eu montar um restaurante, o que vai acontecer? A gente vai ficar agarrado, refém do restaurante. Então vamos fazer o seguinte, vamos montar uma cozinha onde a gente possa levar os nossos amigos, onde a gente possa levar pessoas que a gente reserva. Por exemplo, você me liga e fala assim, Léo, quero jantar aí. Eu, minha esposa, ou eu, um grupo de 10 pessoas, o máximo que a gente recebe lá são 25 pessoas. A gente vai te servir com um máximo de atenção. Léo, tô com um grupo de 10 pessoas, quero levar aí para jantar. O que eu vou fazer? Eu vou te mandar um cardápio
3 opções de cardápio. E você vai olhar e falar assim, eu quero esse cardápio aqui. Ah, mas eu não quero nenhum desses cardápios aqui, não. Eu quero isso. Não sei o que eu quero. Nós vamos criar um cardápio juntos. Eu e você. O cardápio do seu jantar, a gente vai criar juntos. Ou pessoalmente, ou por telefone. Isso eu tô falando, cara, isso não é uma coisa... Nós escolhemos esse modelo exatamente porque eu quero dar o máximo de atenção a você. Igual você falou que você tem um monte de coisa que você não gosta de comer. Vamos fazer junto, pô. Vamos fazer junto o seu cardápio. E assim, mas quando crescer vai perder a qualidade. Não, eu não quero crescer. Eu quero trabalhar assim. É assim que nós vamos fazer. Eu quero crescer, que eu digo, claro que eu quero crescer. Óbvio. Mas eu quero crescer a quantidade de clientes. Eu não quero ter um dia na minha semana. Né? Eu quero te fornecer qualidade e uma atenção. A Flávia, ela faz a parte da mesa, ela monta a mesa. Você vai chegar lá, sua mesa vai estar montada, cara. E taça, qual é o local? Fica ali no Containers Mall, ali na Pelinca. É bem legal. É um lugarzinho novo, muito bacana. Tem muito espaço lá. É um lugar super agradável, cara. Tem uma iluminação à noite, tem uma iluminaçãozinha bem aconchegante. Vocês vão gostar de lá. Vocês vão gostar de lá. É bem legal. Mas a ideia, você entendeu, Hélio? A ideia é essa. A gente não quer atender muita gente todos os dias. Eu quero te oferecer qualidade. E lá, por exemplo, Flávia já me ligou 3 horas da tarde para atender paciente dela. Ela falou assim, pô, tem um pessoal chegando do Rio aí, será que dá para você atender aqui, Léo? Eu falei, Flávia, 3 horas da tarde agora. Não, ô, fulano, que horas que é pro jantar? 7 horas. Dá, vamos fazer. Mas só que eu não posso fazer uma coisa muito mirabolante. Vamos fazer um negócio mais tranquilo. Foram lá, comeram. Até um tenente-coronel, ele adorou. E a gente tem também, cara, a gente faz algumas coisas da nossa cozinha para pessoa, para levar, por exemplo, a lasanha. Cara, nossa lasanha bolonhesa é fantástica. Seu prato predileto. É meu prato predileto. E esse final de semana você tá no festival aí, né? Tô no festival, foi uma oportunidade fantástica pra gente ser conhecido na cidade. E vocês podem ter certeza que eu vou entregar o melhor para vocês, tá? Espero vocês lá, dia 29, 30 e 31, no estacionamento do shopping. Partage. Vinhos, sabores, muita comida boa, gastronomia. Fantástico. Chefe Leonardo vai estar lá conosco. Charada Carioca, Evando, Banda Tríade, DJ. Chefe, então para finalizar, por que cozinha e não restaurante? Bom, cozinha por quê? Cozinha é um lugar que, na sua casa, por exemplo, a maioria das pessoas, quando vai na nossa casa, a gente vai para cozinha, não é? Então, às vezes eu vou preparar alguma coisa para um amigo meu, pô, ele não vai ficar na sala conversando, hoje não tem isso mais, hoje é cozinha. Então lá é um ambiente para você ir para a cozinha, junto comigo. Então tem a bancada, você chega lá, está tomando um vinho, e o pessoal às vezes está sentado nas mesas lá e tal, e você está na cozinha, conversando comigo ali. A gente está trocando uma ideia. Às vezes eu coloco uma coisa para você comer, um petiscozinho para você comer, um vinho, a gente toma junto. E essa é a ideia, né, de cozinha. Agora, eu tenho um negócio bem bacana lá também, além dessa coisa de ensinar as pessoas a cozinhar, chamado Man in the Kitchen. O que é o Man in the Kitchen? É um projeto que a gente tem dentro da cozinha que funciona da seguinte forma. Você e mais 4 homens vão lá para a cozinha comigo. Aí eu vou te dar uma camisa, um avental, um bonezinho, tudo personalizado, bem bacana. Você vai lá para a cozinha comigo. Eu escolho um prato que eu vou ensinar vocês 5 a fazerem. Já sei que você tá aprontando. Para depois a gente servir as madame. É isso aí. Se fera. Aí quando cara, quando dá 4 horas da tarde... Isso é coisa da Flávia. Isso é coisa da Flávia. Isso e muito mais. Nós vamos falar isso lá no Vinhos e Sabores. Gente, ó, estamos esperando eu, Chefe Leonardo e muito mais gente, muita música boa, muito vinho, muita comida. Sexta, sábado e domingo. Amanhã, sábado e domingo, aguardando vocês no Shopping Partage, Vinhos e Sabores
eu e o Dr. Leonardo aguardando vocês. Um abraço. Muito obrigado, Hélio.